e guarda. Mas o alerta de Deus para a nação brasileira, o alerta de Deus para os países, é que a qualquer momento o mundo todo vai ser pego de surpresa. Eu falo desde 2022, outubro de 2022, muitas pessoas que estão aí me acompanhando, sobre a maior mudança climática de todos os tempos, desde a existência que o mundo é mundo. Eu quero levar uma palavra agora para a nação. Compartilha aí, convida mais 30, 50, 500 pessoas. Vai no grupo da família, grupo dos amigos, grupo da faculdade, grupo do trabalho, né? E coloca aí, porque eu quero levar uma palavra profética à nação, Brasil e às nações. É um recado de Deus, vou dar um recado de Deus. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor, ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço, passarinheiro e da peste perniciosa. Nada que venha acontecer no território nacional brasileiro ou internacional de grandíssimas proporções, vocês não precisam ficar inquietos. Porque a palavra de Deus garante que nem um fio de nossa cabeça, nem um fio do cabelo de vossa cabeça estarão esquecidos diante de Deus. O Senhor sabe quantos fios de cabelo está nas nossas cabeças. E ninguém pode aumentar a sua estatura um côvado, ou seja, qualquer milímetro da sua altura, nem tampouco diminuir. Mas o Senhor é que protege, guarda e guarda. Mas o alerta de Deus para a nação brasileira, o alerta de Deus para os países, é que a qualquer momento o mundo todo vai ser pego de surpresa. Eu falo desde 2022, outubro de 2022, muitas pessoas que estão aí me acompanhando, sobre a maior mudança climática de todos os tempos, desde a existência que o mundo é mundo. Né? A maior mudança climática da qual iria fugir o controle de todos os presidentes das nações, mundialmente falando. Vai fugir do controle. Isso eu falo desde 2022, de outubro de 2022. Passei outubro de 2022, novembro e dezembro de 2022 das minhas lives falando, e muitas pessoas que estão assistindo acompanharam, tá certo? Mas as maiores mudanças climáticas irão vir de uma maneira que nem um líder mundialmente falando poderá impedir essa mudança climática. Nem a ONU, nem tampouco o Pentágono, nem tampouco os Estados Unidos poderão impedir essa mudança climática. Isso faz parte do cronograma de Deus para a vinda do seu Filho e Salvador, Jesus de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Isso não pode ser mudado. Assim como Jesus tinha que morrer por amor meu e seu de toda a humanidade, Pedro, então se oferece para morrer no lugar de Jesus. Quando Pedro se apresenta e se oferece para morrer no lugar de Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim: aparta de mim, Satanás. Porque aquilo que estava sendo feito, colocado para que ele fizesse, ele teria que morrer. Não poderia ir ressuscitar o terceiro dia e assentar à direita do Deus Pai, para que os gentios, que somos nós, pudessem toda parte mundialmente ganhar a sua salvação. Isso não poderia ser mudado. Tem coisas que não podem ser mudadas. As mudanças climáticas que estão para vir vão vir sobre o território nacional brasileiro. Eu vou dizer, as mudanças climáticas que estão para vir vão vir sobre o território nacional brasileiro, vão acontecer e não pode ser mudada. A mudança climática que tem que vir sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, sobre a França, sobre a Inglaterra, sobre a China, Japão e todos os outros países não podem ser mudados. Não há nada que possa mudar, nem uma oração, não. Porque Jesus tinha que morrer e Pedro se ofereceu para morrer no lugar de Jesus. E Jesus disse: aparta de mim, porque tinha que ser daquele jeito. Isso, todos os acontecimentos, são as preparações para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E não pode ser mudado, porque se pudesse ser mudado, também a vinda de Jesus também teria que ser mudada. E a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus não pode ser mudada. Ela foi apenas prolongada. A Bíblia diz que se o próprio Deus não abreviasse a vinda do seu Filho, até os escolhidos, muitos iriam ficar. Então, porque vai haver uma conturbação de mente, de doutrina e de ensinamento. Por isso, não tem que ser mudado. Não tem. Eu vou dizer algo. A justiça de Deus está pairando sobre o território nacional brasileiro internacional. É a justiça de Deus. O homem, muitas vezes, pensa que é intocável. Qualquer homem, presidente dos Estados Unidos, da China, da Inglaterra, pensa que é intocável. O que acontece de uma hora para outra? Vem um infarto fulminante e leva um grande líder mundialmente falando. Vem um infarto fulminante e leva uma grande autoridade. Você dorme e os jornais amanhecem dizendo: fulano e Beltrano morreu. E o Deus, aqui no Brasil, vai passar uma peneira no judiciário, no legislativo e no executivo. São os três poderes. Aí você me responde: quais são os três poderes? Vai passar uma peneira nos três poderes e muitas pessoas irão partir dessa. Porque Deus é um Deus que, quando ele parte até no meio da igreja. Deus um dia me disse que ia levar muitos que estavam sobre os altares. E Jeremias levou centenas e milhares de pessoas e levou muito amigo meus pastores. E eu fiquei muito triste por algumas pessoas que partiram, né? Mas o Senhor avisou antes: olha, eu vou levar muitos que estão sobre os altares.
Nós sabemos que a igreja de nosso Senhor e Salvador é o sal da terra e a luz do mundo. Mas, portanto, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. Mas o Senhor manda dar um recado à nação brasileira e às outras nações. Estados Unidos da América, preste muita atenção. Estados Unidos da América, sabe, França, Inglaterra, Portugal, China, preste muita atenção. O poder de Deus irá passar sobre as nações. E Deus ele está dizendo a toda a humanidade: os meus pés pisam no planeta Terra. E quando eu falo, troveja, e as nações irão ouvir e irão ouvir. Nós todos iremos ser pegos de surpresa. Desde a live passada, eu já venho orientando. E Amós, capítulo 3, versículo 7, que eu coloco na capa do YouTube, é o meu chamado. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já já nós iremos dormir. E as televisões nacionais, jornais e telejornais nacionais e internacionais irão divulgar uma catástrofe de grande proporção. Alguém pode dizer, mas não basta aquela que teve, ainda vai vir mais duas. Uma será de grande proporção. A outra pode ser de menor, mas uma delas será de grande proporção. Esse é o recado de Deus para o território nacional brasileiro. Esse é o recado de Deus para toda a humanidade em todos os países. Irão fugir o controle dos presidentes da República, tanto do Brasil como da China, como de Portugal, como dos Estados Unidos, como da Noruega, essa aí mesmo, esse não. Vai fugir do controle de todos os países. Vai sair do controle de todos os países da América Latina. Deus ele vai visitar e vai visitar com grande poder e com grande glória. Salmo, a primeira palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu fecho meus olhos, eu vejo aquele algo que eu vi, sabe? Era como se fosse rios e rios, mas era uma coisa tão preta, que eu nunca vi aquilo na vida. Preta com alguma coisa como se fosse ouro nas bordas, assim como as ondas do mar, quando vai a onda do mar, ela faz aquelas bordinhas brancas, né? Aqueles véus de noiva branca. Eu vejo assim, quando eu fechei os olhos, assim, rios e rios e metros, centenas e milhares de metros cúbicos de uma lama, assim, de algo preto, né? Que tivesse as bordas douradas, como se estivesse pegando fogo, e ali tivesse uma combustão de grandes proporções. E essa combustão de grande proporção é ela que você vai ver, é ela que você vai ouvir falar nos últimos meses. É algo gigantesco desse jeito, pois essa é a visão que Deus me dá. Deus ele vai passar uma peneira no Brasil e vai libertar o território nacional brasileiro. Você diga assim, mas como? Deus já começou o trabalho para a libertação do território nacional brasileiro. Fique só atento a tudo que Deus irá fazer. A tudo que Deus irá fazer, porque Deus, ele nunca perde o controle nunca perde. Deus não perde o controle da minha vida, Deus não perde o controle da tua vida, Deus não perde o controle da igreja evangélica, da igreja católica, Deus não perde o controle do espiritismo, Deus não perde o controle. Por que você acha mesmo que Deus perdeu o controle da tua vida? Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle da tua casa, Deus não perdeu o controle do teu rim, do teu pulmão, do teu coração, da tua córnea. Deus não, e Deus está dizendo que nesse exato momento tem pessoas recebendo cura. Nesse exato momento tem pessoas recebendo cura em nome de Jesus. A mão de Deus Todo-Poderosa, existe uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, homens e mulheres e crianças de bem, que nesse exato momento e nesse dia de hoje passou todo o dia fazendo oração. Eu quero dizer uma coisa para você. Entenda, vocês, alguns não irão concordar, mas outros irão concordar depois do acontecimento. Eu vou fechar meus olhos e eu vejo de novo rio, como se fosse rio, mas um rio escuro, como fosse de lavras. Eu não sei o que é aquilo, é muito escuro, como fosse águas profundas, mas muito escuro. Mas nas bordas dessas águas está como se fosse ouro, mas não era ouro, era algo fumegando prata como se tivesse ouro derretido. E algo de grande combustão, mas de grande combustão como ninguém nunca viu. Essa é algo de grande combustão, dá para fazer uma destruição de planeta, dá para destruir cidades, e até mesmo devastar um país inteiro. É algo magnífico, tremendo. Vocês estão sendo avisados, bem dito, bem claro. Logicamente que o povo ora, mas ora para que não aconteça. Lógico que cada um que é ser humano, cidadão do bem, ora para que não aconteça. Mas em Amós, capítulo 3, versículo 7, o Senhor está mandando dizer. Eu vejo os ares agitados. Os ares agitados é vento forte no ar. Vento que nunca viu com tão grande proporção, que passam a atingir muito mais do que 200 km por hora. Um vento que atinge muito mais do que 200 km por hora é um vento destruidor. A Bíblia relata que é o vento do norte. Um vento destruidor é o vento do norte. E eu vejo isso e peço a Deus que proteja os aviões, né? Os aviões que rodeiam o espaço internacional, para que nenhum desses aviões, nesse espaço tão curto, desse algo gigante que eu vejo, possa cair, mas que possa ficar firme e que Deus possa abençoar e proteger o espaço aéreo
Isso eu peço. Mas existem coisas que Deus não muda. Tá? Deus, ele não muda sobre a maior mudança climática de todos os tempos. Desde o tempo que mundo é mundo, eu venho falando desde outubro de 2022. Outubro, novembro e dezembro de 2022, quem assiste a live vê. E eu deixo eu dizer uma coisa. É uma trombeta, como se fosse a trombeta. Lógico que não vai ser a trombeta do Apocalipse. Porque na trombeta do Apocalipse, a Bíblia diz somente aqueles que têm ouvido ungido. Aqueles que estão andando em alinhado, em balanceamento com Deus, esses irão ouvir a trombeta. Depois do som da trombeta, é um arrebatamento. Mas é como se fosse uma trombeta que vai tocar na terra. Mas não é a trombeta do arrebatamento do Apocalipse. É Deus dizendo a toda a humanidade: eu estou colocando uma balança sobre o universo. Aqueles que deveriam fazer justiça, os presidentes de cada país, cometem muitas vezes injustiça. Passarei a balança nos três poderes. Muitas pessoas irão dormir e não irão acordar. Isso eu passo no universo, no Brasil e nos Estados Unidos. Brasil e nos Estados Unidos. Escute bem o que Deus está falando pelo seu Espírito. Vocês irão peneirar, irão ver, são pessoas sábias, inteligentes, irão ver o que acontece e o que não acontece, dos sonhos, e muitos sonhos que Deus me dá, e muita revelação. E vocês podem tirar as conclusões de vocês, porque a Bíblia fazem prova para ver se o Espírito vem de Deus. Isso é Bíblia. E eu estou dizendo, chamem a existência o sobrenatural. Viva segundo os preceitos e decretos de Deus sobre a Bíblia. Muita prosperidade vai descer. No meio de tempos difíceis, vai descer uma prosperidade gigante sobre vocês. Deus escolheu a dedo milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas no Brasil para receber uma prosperidade. E mesmo aquilo de situações tão difíceis, Deus vai abrir portas onde não tem parede. Lembra que no livro de Apocalipse 3:7, a palavra de Deus diz que o Senhor abre portas aonde não há parede. Eis que eu crio um caminho. Eis que eu abro uma porta da qual ninguém pode fechar. E a porta que Deus vai abrir, ninguém pode fechar. Pessoas irão passar em concursos, outras pessoas já concursadas irão prestar concursos, também irão passar em concursos. Pessoas que nunca passaram em vestibular vão passar em vestibular. O dedo de Deus está sobre milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas em território nacional brasileiro. Não se preocupe, porque o Brasil está em minhas mãos. Faço eu o que eu quero, ajo como eu quero, sou um Deus que não recebo ordem. Meus irmãos, até aqui o vídeo. Meus irmãos, qualquer dúvida, tire suas conclusões deixando seu comentário abaixo, ok, meus irmãos? Não saia do nosso vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever em nosso canal, ativando o sininho das notificações, ok? Faça isso e nos ajude. Fique atento a esse aviso muito importante, ouça aí. Deus em Cristo abençoe a todos e até um próximo vídeo. Obrigado. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet e por este motivo não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é para entretenimento do canal Notícias Gospel Online e para nossa página no Facebook. Obrigado pela atenção de todos.